Olá, eu sou Amaury de Oliveira e sou um contador de histórias. Eu sou da cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo. Além de contador de história, eu também sou ator, diretor, arte educador, escritor. Nossa, né? Vocês vão falar que horror! Eu trabalho dentro da área cultural há muitos anos. Como contador de histórias, eu já estou nessa área há quase 20 anos. Eu participo atualmente do Ponto de Cultura da Confraria do Conto, que é vamos dizer assim, uma organização, um ajuntamento de pessoas que gostam de contar histórias, tanto da minha cidade, Santa Bárbara do Oeste, quanto das cidades vizinhas, Grande São Paulo, Litoral. São contadores de história que se unem para levar a contação de história em todos os lugares. Eu comecei há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, como ator. Fazia teatro, especificamente para o público infantil. Conheci a contação de histórias e daí abriu uma outra janela, com outro caminho para poder estar seguindo. Durante alguns anos eu tive também à frente de um projeto, participando desse projeto, que era a Casa Encantada. Era um espaço, né, uma casa, como o próprio nome diz, um sobrado na minha cidade, onde nós criamos dentro de cada cômodo um cenário diferente, onde um contador de história diferente contava histórias temáticas sobre aqueles espaços, ou sobre bonecas, ou sobre fundo do mar, peixe, ou sobre livros, né? E esse projeto durou vários anos e foi muito legal, muito interessante. Junto com esse projeto, e até hoje, eu participo de outros projetos que incentivam a leitura, projetos de contação de história, tem o Encontra Conto, o Encontro Regional de Contadores de História, tem o Nas Asas da Leitura, que leva contação, leva literatura em várias cidades, várias bibliotecas do estado de São Paulo. Então, projetos são muitos, né? As histórias que eu mais gosto de contar são histórias que, como a gente fala, que o povo conta, histórias populares, né? Pedro Malas Artes, histórias daquele do esperto que consegue resolver as coisas usando aquilo que ele tem de melhor, que é a inteligência, que é a esperteza, né? E também faço pesquisa em cima disso, né? Busco com as pessoas, principalmente o pessoal de terceira idade, as histórias que eles lembram, as histórias que eles escutavam e que infelizmente hoje em dia muito poucos escutam, né? Essas histórias, e como eu mexo com cultura, acabam se transformando em contos, dentro de livros, de antologias, acabam se transformando em espetáculos de teatro e, logicamente, acabam virando histórias para serem contadas e recontadas. Bom, o que eu acho da contação de história? Eu acho que a contação, a narrativa, ela está presente na vida de todo mundo. Muita gente fala, a contação de história é interessante para criança, os pequenininhos que gostam. Não, isso é errado, é um engano. Todo mundo gosta de história. Pode ser desde o pequenininho, desde o bebê que não está entendendo direito, mas participa da contação. Pode ser a criança, o adolescente, pode ser o adulto, pode ser, e principalmente o pessoal de terceira idade. E todo mundo, além de ouvir histórias, também tem muita história para contar. Quando eu faço meus cursos para criação de novos narradores, novos contadores de história, eu sempre comento isso para os alunos. As histórias dos livros são interessantes, mas a história que você viveu é mais interessante ainda. Antes de você contar Era Uma Vez, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, conta Era Uma Vez você, Maria, João, Pedro. Que história que você viveu? Que história legal, que história engraçada, que história de medo, que perereco você viveu e se transformou com o tempo numa história para ser contada. As histórias precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, né, pessoal? Porque a gente, ser humano, além de tudo que a gente tem, de todas as artes, de toda a ciência, se a gente não tiver história, a gente não é ninguém. Obrigado, pessoal, e até uma próxima.